Nesse vídeo eu vou falar sobre Richard Barg. Olha que eu demorei para saber, fui pesquisar como é que fala sobre o nome dele. Richard Barg e a importância do mindset. Mais um trader desse livro aqui, dessa série que está sendo um sucesso. Vamos para a vinheta e a gente vai falar mais sobre esse cara. Bora lá! A importância do mindset. Apesar do Richard ser extremamente lucrativo desde o comecinho, esse cara ter tido um começo já lucrativo, a gente tem uma história interessante sobre o Richard. Ele começou operando em uma mesa proprietária só com uma conta margem. E vocês vão entender o porquê que é curioso. Ali nos primeiros 14 meses da história desse cara, o próprio Jack menciona no livro que ele não teve como mensurar a rentabilidade do Richard, porque o saldo dele começou a partir de zero. Então, o que a mesa proprietária fazia para ele era dar um limite de loss ali para ele, eu vou contar mais sobre isso, e ele começou a operar de maneira alavancada. Então, esse cara começou de um jeito que muitos de vocês já pensaram ou pensam em começar, e quem sabe a história dele pode ser inspiradora. Mas antes da gente continuar falando da história do Richard, eu quero pedir para que você curta, compartilhe, se inscreve no canal. Muita gente não está inscrita no canal, que eu sei. Põe o sininho ali, ativa o sininho e a gente vai poder passar para vocês muitos e muitos conteúdos muito legais, como esse, que vocês vão poder assistir aqui no canal do SST. O Jack Schwager, o autor do livro Unknown Market Wizards, que é o livro que eu estou falando nessa série, ele auditou o histórico do Richard Barg, assim como de todos os outros traders. A questão do Richard é que tem uma parte do histórico dele que não tem saldo. E por que não tem saldo? Porque ele começou operando numa mesa proprietária e ele começou com saldo zero. Basicamente, ele começou com um limite de risco. Nos últimos anos, nos últimos 6 para 7 anos, que ele já tem um saldo acumulado, o Richard Barg ele acumulou um histórico fantástico, ali na casa de 280% ao ano. E parte importante desse histórico e dessa performance ser tão alta é pelo fato dele operar, assim como muitos de nós, futuros, e operar de maneira alavancada. Então, tanto a rentabilidade dele quanto o risco também ficam maiores que o normal. E apesar dessas operações alavancadas em futuros, o Richard consegue controlar bem o drawdown, em níveis bastante conservadores. Os piores meses dele chegam na casa dos 11% de drawdown. O que é drawdown, garoto? Drawdown basicamente é a redução de capital que você teve. Então imagina que você vai construindo ali um histórico, você vai ali construindo um resultado, ele vai subindo, de repente ele cai um pouco. Essa redução do topo para a redução é o drawdown. Então é do momento que ele estava mais alto ali, o seu capital acumulado, ali no fundo, você está num drawdown, está num rebaixamento de capital. Quando ele começa a retomar e recuperar, você começa a sair do drawdown. Você de fato sai do drawdown quando você faz uma nova máxima, um novo saldo acumulado maior do que a última máxima. Esse é o drawdown, esse é o rebaixamento de capital. E o Richard, por acaso, tem um drawdown relativamente baixo pelos ganhos que ele teve. Uma coisa interessante do Richard é que ele mantém uma planilha. Ele tem um Excel, uma planilha onde ele monitora tudo aquilo que ele chama de autoconhecimento. Ele menciona que ele usa essa planilha para monitorar o foco dele, a energia dele, a gestão de risco, como é que ele está, o processo de trade dele e até mesmo se ele faz operações contra a tendência, que aliás ele considera, na visão dele, algo negativo. Ele também controla ali nessa planilha como é que está o ego dele, o medo de perder uma oportunidade, qual que é a taxa de felicidade dele. Interessante, né? Por isso que eu falo que ele é o trader do mindset. Ele menciona que ele faz revisões semanalmente nessa planilha, ele procura trabalhar, então, fazendo essas revisões nos pontos que ele está vendo como fraqueza do dia a dia dele. E é um processo que ele faz constantemente, esse monitoramento do comportamento. O Richard, ele menciona que manter um diário e gravar uma planilha com todos os pensamentos dele, sentimentos, é uma rotina que ele considera essencial para encontrar fraquezas no mindset de trader dele. Ele diz que ele consegue encontrar no histórico dele qualquer dia que ele operou, e ele consegue, olhando para o passado, encontrar comentários
de anos atrás, como, por exemplo, eu sou um trader horrível, eu nunca vou dar certo nisso. E ele foi anotando e mantendo esse controle. O Richard, aliás, ele dá muito crédito para um processo de controle mental que foi criado pelo Ed Seykota, o famoso trader, que também foi entrevistado pelo Jack num outro livro do Market Wizards. Aliás, um processo muito parecido do André do Porto, que está aqui na Tower, e ele faz com um grupo de traders fechados que ele ajuda. O Richard Barg, aliás, ele é um cara que, falando um pouco do histórico dele, da onde ele veio, ele é um cara que cresceu numa fazenda, numa cidade pequena da Inglaterra, e desde cedo ele tinha aquele sentimento que ele não queria ser um fazendeiro, como o pai era. Ele queria ser rico. Ele menciona que a vontade dele, mais do que uma profissão específica, era ser rico. Ele comenta numa parte da entrevista que ele lembra de um vizinho que tinha uma mega casa, era a maior casa da cidade, era uma mansão, e quando ele ia na casa, via casa com piscina, um casão, ele até mencionou para a mãe, pô, eu vou ter um dia uma casa dessa. Então ele tinha um drive de ter muito sucesso. Ele disse para o Jack que ele se inspirou para se tornar trader no filme Rogue Trader, que é o filme do Nick Leeson. A gente falou dele no episódio passado. É até interessante que o Jack pergunta para ele, poxa, mas você se inspirou no Nick Leeson, que é um trader que fez coisa errada, né? Mas ele disse que ele gostava daquela coisa do pregão viva voz, daquela gritaria, daquela energia que tinha o trading, e foi dali que ele realmente se inspirou, né? Para começar a operar. Ele se formou, aliás, em matemática, ele é um matemático, se formou pelo Imperial College of London, né? London Imperial College, o Colégio Imperial de Londres, é uma baita universidade. Ele já tinha como objetivo de carreira ir para os mercados. Ele buscou estágio em bancos, mas a crise, especialmente de 2008, ele percebeu que estava muito difícil de conseguir realmente um trabalho, mais difícil de conseguir um estágio. Por um tempo, durante a faculdade, ele não conseguiu estagiar. Ele não tinha ali um interesse em ficar dentro de um banco, porque ele não gostava do ambiente corporativo, ele não gostava daquele politicamente correto, de grandes corporações, especialmente bancos. Ele queria um ambiente mais relaxado e mais tranquilo para trabalhar. Mas, no fim das contas, ele conseguiu um estágio no banco. E durante esse estágio, ao chegar ao fim do estágio, ele imaginou que o banco ia propor para ele efetivá-lo, né? E não fizeram. E ele ficou muito bravo, ele se sentiu muito mal. Ele lembra que talvez a atitude dele não tenha sido a melhor durante aquela época, né? Ele também conta que o principal motivador para ele se tornar um trader era realmente ficar rico. E realmente ficar rico para poder fazer as coisas, né? O próprio Jack Schwager fala, puxa, geralmente nos outros entrevistados que eu tive, eles falam que o grande motivador era, na verdade, vencer o mercado, beat the market, né? Vencer o mercado. E o Richard fala que não, ele queria realmente era ficar rico, ele viu o mercado como um meio para isso, e esse era o motivador dele, vencer a si próprio para atingir o objetivo de riqueza. E de tanto ele correr atrás desse objetivo de operar o mercado, ele conseguiu uma entrevista em uma mesa proprietária. Era uma pequena mesa proprietária, uma empresa de investimento com 3 sócios. Ele foi na entrevista, ele disse que ele foi com muita fome, muita vontade para conseguir passar nessa entrevista. A entrevista começou bem até o momento em que ele foi levado na mesa de operações para conhecer 2 dos 3 sócios. Ele foi entrevistado por um sócio, ele foi conhecer os outros 2 sócios, né? Depois ele soube que durante esse papo com os outros sócios ele ficou com a gravata na boca, porque enquanto ele prestava atenção, ele tinha esse hábito que veio desde o colégio, desde da universidade, também especialmente no colégio, que quando ele estava prestando atenção muito focado, ele punha a gravata na boca e ficava mordendo ela. Depois que ele saiu da entrevista, um dos sócios comentou que jamais ia contratar ele, e com aquele jeito, com aquela atitude, aquele jeito estranho. No fim ele conseguiu, um dos sócios falou, não, vamos dar uma segunda chance. Achou que ele seria diferenciado, deu uma segunda chance e acabou sendo contratado. Mas ele não conhecia nada de trading naquele momento, né? Ele na verdade, não tinha ideia nenhuma do que ele ia fazer de fato. E o foco dessa mesa proprietária, dessa mesa de trading, era formar de fato pessoas que não conheciam necessariamente de mercado, mas que tinham a atitude, o drive, que os sócios avaliavam que poderia dar certo. E eles preferiam do que contratar traders já formados que viessem com hábitos ruins, né? Essa mesa proprietária, ela formava mais ou menos 2 a 3 estagiários por ano. A formação começava com um treinamento de 2 semanas, né? Esse treinamento durava o dia inteiro. E depois disso, esse treinamento, aliás, baseava nas principais técnicas que eles operavam. A principal técnica que eles operavam era eventos econômicos, eventos financeiros.
Sabe o calendário econômico que a gente vê nos sites, que tem as divulgações como payroll, FONC, decisão de taxa de juros, etc. Esses tipos de evento, eles procuravam se antecipar com base fundamentalista, se antecipar ao que poderia acontecer, como o mercado poderia se reprecificar, e esse é o principal operacional da mesa. Tá? Por exemplo, decisão de taxa de juros de Banco Central. Um dos sócios, dos 3 sócios da mesa, também operava análise técnica principalmente. E o Richard menciona que quando ele se tornou estagiário, ele percebeu que, na verdade, o interesse deles era formar um analista técnico, muito mais do que outros operadores que já tinham lá, que operavam eventos financeiros. E a análise técnica que eles ensinaram para ele era baseada no tempo gráfico do intraday, no day trade, de verdade ali, operar realmente o day trade. O que eles operavam nessa mesa? Operavam futuros, operavam moedas, operavam bonds, vários ativos alavancados normalmente, né? E como é que acontecia quando acabava o curso? Essa mesa proprietária, ela mandava essa galera ali dentro da mesa para operar contas teste, contas demo, por 6 meses, até que eles mostrassem que eles tinham o comportamento e a consistência para continuar fazendo direitinho. E passado, é engraçado que o Richard, ele ficou bastante chateado, porque o outro estagiário que fez com ele o curso preparatório, 2 meses depois começou já a operar dinheiro real e ele continuou pelos 6 meses. E foi uma época excelente, que deu muita oportunidade no mercado que ele não pôde fazer. E no meio disso tudo, os outros traders, né, ambiente de trader é assim, os outros traders da mesa, né, os traders mais antigos, tiravam sarro dele, que olha, desse jeito não vai dar certo, logo logo você está com o pé na rua. Né? Ele ficava inseguro porque ele não sabia se a performance que ele estava tendo, apesar de boa, inclusive na conta demo, era o suficiente, era o que os caras esperavam que ele performasse. E o que ele fazia ali naquele começo? Ele basicamente operava padrão técnico, na análise técnica, no intraday, ele operava padrões de abertura, alguns tipos de padrões específicos que ele aprendeu, por exemplo, padrões com gap de abertura, etc., especialmente os movimentos de abertura do mercado. Né? É interessante até mencionar que depois que ele começou a operar o dinheiro na conta real, ele continuou por muitos anos operando esses padrões gráficos, análise técnica, mas ele disse que a consistência dele foi mais ou menos. Ele começou a operar também esses eventos financeiros, que era o que a maioria da galera ali operava, se acaba sendo incentivado pelos outros no seu ambiente a fazer. O Jack até perguntou para o Richard se ele gostava de análise técnica, ele disse que sim, mas que ao longo do tempo ele foi vendo que os eventos econômicos estavam dando mais dinheiro para ele, né? E aí até o Jack menciona, na verdade o Richard menciona que ele fazia isso acho que mais para agradar os chefes, né, os sócios, especialmente um dos sócios que operava análise técnica, né? E eu acho que o sócio queria diversificar o jeito que os traders operavam. Uma importante lição aqui é que você pode operar de jeitos diferentes. Nesse 4º episódio já, que a gente já está falando de 3, do terceiro trader, a gente vê os jeitos diferentes das pessoas operarem. Vai ganhar dinheiro, mais a longo prazo, fazendo aquilo que você conhece, que você tem conforto de fazer. E lá naquela mesa proprietária, como é que eles funcionavam, para você entender aí? Eles davam para o cara um crédito, depois do cara passar na entrevista e fazer todo o treinamento, passar naqueles meses todos de conta demo, eles davam para o trader uma linha de crédito de 10 mil libras. E como é que funcionava? Metade dos lucros era dele, trader, metade dos lucros era da mesa. Só que a parte dessas 10 mil libras, eles cobravam mensalmente do trader, olha só, 2.500 libras por mês, pelos softwares, pela própria mesa. Eles tinham plataforma Reuters de notícia, etc. Então tinha todo um custo ali no meio. E uma coisa que até o Richard menciona nessa parte da entrevista é que durante a adolescência ele teve um caso bem severo de depressão, então ele percebeu logo cedo, ali naquele começo daquela carreira, que ele tinha que manter um estado de felicidade e um estado de controle mental alto, para que ele pudesse de fato performar no mercado. Ele sempre disse que se focou principalmente e bastante em manter esse estado de felicidade para poder realmente ter uma performance diferenciada, esse caminho da felicidade. Né? Ele leu inclusive livros e procurou ajuda sobre isso para manter esse estado de felicidade. Bom, passou um ano ali, ele já operando conta real, ele teve um lucro de 20 mil libras, isso foi em 2012, relativamente recente. Mas no fim das contas o resultado acabou negativo, porque os custos todos que ele tinha, todos aqueles custos que ele tinha com a trading desk, etc., o software e tudo mais, acabavam comendo os lucros. Né?
Mas até o próprio Jack menciona, pô, você tinha um limite de 10 mil libras, você fez 20 mil no ano, que resultado excelente, né? Mas o Richard disse que ele não via dessa maneira, ele ainda via que faltava muito, né? E naquele ponto, como é que o Richard vivia? De economias que ele fez, de trabalhos como quando ele trabalhava como garçom e outras atividades, ele tinha economias. E ele foi vivendo essas economias morando em Londres, um cara que veio de uma cidade pequena, filho de fazendeiro, foi ali gastando as economias que ele foi guardando ao longo do tempo. Sobre os pais do Richard, ele comenta que os pais dele não ficavam muito felizes com esse trabalho que ele fazia, inclusive tentavam convencer ele a não continuar mais, né, com esse objetivo de ser trader, né? Até chegou um ponto extremo que eles falaram para o Richard que não iam mais ajudar ele em nada financeiramente, né? E passou mais um ano e ele ainda se sentindo mal no segundo ano, apesar de ter resultados excelentes, ele sentia que faltava alguma coisa, ele não conseguia ver aquilo como algo positivo, ele não conseguia performar do jeito que ele imaginava, né? Mas ele disse, por outro lado, que mesmo nos momentos que ele performou mal, ele nunca pensou em desistir. Ele chegou num ponto que ele chegou para os chefes e disse que não tinha mais grana para se sustentar e que ele provavelmente teria que sair, começar outra carreira. Então os chefes acabaram depois de um dia ou outro ali, 2 dias, decidindo dar para ele um salário, e esse salário seria basicamente não cobrar os custos, né? Não se preocupar com os custos que ele tinha com a mesa e tudo mais. E aquilo que ele performasse, ele ia conseguindo usar para viver. Ele até descobriu, inclusive, que essa decisão dos chefes foi feita com incentivo de um cara chamado Amrit, que é o trader que eu vou falar no próximo episódio, o Amrit, que é um trader que o Jack também entrevistou, é um dos traders desse livro. O Amrit também trabalha nessa mesa, tem 3 traders que trabalham na mesma mesa que estão no livro. E o Amrit é um trader excepcional e de muita confiança dos chefes lá da mesa, convenceu o pessoal a ajudar o Richard, né? O Richard avalia o Amrit como um dos 3 maiores traders de sucesso que ele já viu e já conhece. E todos na mesa consideram muito a opinião dele. O próximo episódio eu vou falar dele, aliás. Passado alguns anos, inclusive, o Amrit se tornou mentor do Richard, muito mais próximo dele. Ajudou ele a direcionar o mindset, levar o comportamento para outro nível. O Richard, ele diz, inclusive, nessa parte da entrevista, que ele sempre foi um cara que viu o copo meio vazio. Talvez, muitos de vocês que estão assistindo, talvez se relacionem com isso. Aquela história de você não conseguir avaliar a satisfação ou performance da maneira correta, a gente sempre coloca aquilo que a gente considera satisfatório num nível muito alto, e ele tinha essa característica, né? Passou 2 anos, já quase 2014, ele já 2 anos dentro da empresa, ele, apesar de ter bastante lucro, os custos ainda comeriam muito desse lucro dele, então ele começou a não ver muita esperança no futuro dele. Mas foi ali no final de 2013 para 2014 que as coisas começaram a mudar para ele. Ele estava monitorando uma oportunidade que era um corte de juros do Banco Central Europeu, e o mercado esperava que houvesse um grande corte em dezembro, no máximo ali, no pior cenário, no fim de novembro para dezembro. Então o Richard se preparou, torceu muito para que isso acontecesse antes, pegasse o mercado no contrapé de surpresa, e aconteceu. Ele imaginou que poderia haver, ele fez uma previsão de um grande movimento caso o mercado fosse pego de contrapé. E ele realmente conseguiu pegar o mercado de contrapé, ele fez uma excelente operação com risco muito baixo. Ele lucrou 90 mil libras nesse único trade. E dali para frente ele começou a construir confiança, né? E performar cada vez mais. Mas vale um comentário meu, pessoal, aqui. Apesar desse trade ter sido incrível para ele, ele tomou um risco calculado, ele sabia o limite onde ele ia colocar, ele não ia se quebrar, então tem que tomar muito cuidado, todos vocês, com a história de grandes tacadas. Muitas vezes você pode ter oportunidades muito assimétricas, mas você tem que comprar um risco calculado e entender onde está se metendo. Pelo menos no livro não dá a impressão de que ele comprou um risco total, tá? Então é sempre importante ter isso em mente. Nesse dia mesmo que ele fez esse trade, ele encontrou os pais para jantar, os pais ficaram super felizes e orgulhosos de que as coisas estavam começando a dar certo, né? Aí, passado um tempo, durante um tempo ali, o Richard ainda tentava operar o lado técnico, análise técnica, aí juntou com um fundamentalista, ele se focou muito em eventos de Banco Central, onde ele encontrava a vantagem matemática dele. Tem inclusive um outro trader que o Jack entrevista nesse livro, que é o Dalgit. O Dalgit também é dessa mesa, ele ajudou o Richard a construir mais confiança, conseguir ali, inclusive a parte fundamentalista e trading de eventos, ele ajudou muito o Richard nesse momento, em construir esse lado confiante, né? Essa, inclusive, aliás, é o primeiro livro
que o Jack faz, onde ele entrevista 3 pessoas que trabalham juntas. Em livros anteriores ele chegou a entrevistar 2, essa é a primeira vez que ele entrevista 3 pessoas. Aliás, o Richard comenta que uma das operações que ele mais se arrepende de ter perdido, um trade que ele não fez, foi quando o Banco Central da Suíça decidiu deixar de travar a cotação deles baseada no euro. Isso foi ali por 2015. E ele não pegou esse trade porque ele teve que ir no banco dele resolver uma situação pessoal. Ele estava indo viajar para os Estados Unidos para um evento. E aí, quando ele voltou para a mesa, quando ele voltou para o trading desk, para a empresa, todo mundo extasiado com aquilo que tinha acontecido, e ele viu um trade que ele teria um dos melhores risco-retorno da carreira dele, ter se esvaído na frente dele. É aquele trade que a gente perde, todo mundo perde, todo trader perde. Até uma curiosidade que é interessante mencionar, eu vou falar mais nos comentários finais. Os chefes dele, eles vieram de pregão viva voz e eles costumavam a falar para ele, falar assim, pô, começa buscando 100 libras por dia, uma coisa que até a gente discute muito aqui no Esquadrão. E ele nunca teve essa mentalidade, ele entendia muito claramente que ele não teria condição de fazer dinheiro todo dia. Ele sabe que ele poderia ficar um tempo sem ganhar dinheiro, mas depois ganharia uma boa grana numa época e essa grana daria o lucro todo. E foi assim que o histórico dele acabou se apresentando. Grandes ganhos em algumas faixas do ano, ganhos menores ou sem ganhos em outras, né? Aliás, o Richard, por ser um matemático e mais com uma cabeça de cientista, ele teve dificuldade por bastante tempo de fazer essas operações com base em eventos econômicos, porque ele não conseguia de fato fazer um backtest e observar a estatística de fato. Foi algo que ele teve que quebrar, foi um paradigma que ele teve que quebrar na cabeça dele. Mas ainda ao longo dos anos, ele tinha esse conflito entre operar análise técnica e operar os eventos, e ora os chefes queriam que ele operasse análise técnica, a turma, os traders em volta operavam eventos, né? Então ele ainda ficou nesse tempo, nesse meio a meio, e até um momento que ele começou a operar tempos gráficos maiores e fazer operações também em gráficos, especialmente em tendências com operações mais longas. Então ele usava ali, ele começou a se aprofundar mais em análise técnica, começou a encontrar lucro também em análise técnica, seguindo tendência. Ele não opera um sistema totalmente premissado, ele usa mais a discricionalidade para decidir os trades dele e a gestão dele. Inclusive, um dos mentores da parte de análise técnica do Richard é o Peter Brandt, que a gente falou no episódio 2 aqui da série. Se você não viu, vale a pena voltar para assistir, História Fantástica, tá? E um aspecto importante do Richard é que ele tem o tempo, o timing do trade e o tempo que o trade dura como uma das coisas mais importantes do operacional de eventos dele. Ele diz que quando ele entra na operação é coisa de alguns segundos. Se o trade começa a vacilar e não ir a favor dele, ele já encurta o stop ou zera. Ele tem esse sentimento de timing, de que aquilo que ele vai fazer tem que ter um movimento explosivo. Então, ele no começo ele diz que ele põe um stop num certo ponto e ele ficava esperando ou dar o stop ou dar o gain. Hoje ele tem um controle muito mais focado no tempo que as boas operações duram e não aonde o preço tem que ir. Sacada interessante, né? Tem inclusive uma história de um trade excepcional que ele fez. Foi uma operação do Brexit, foi com base num trade do Brexit que ele fez 100% do saldo que tinha na conta. Ele dobrou o saldo que tinha na conta ali. Ele conseguiu manter um stop muito curto, um limite de perda muito curto. Ele disse que foi um dos melhores dias da carreira dele, falando até sobre as operações de tendência, as operações de gráfico dele, o jeito que ele gerencia esses trades, ele diz que mudam dependendo de como o trade se forma, de como a tendência se forma, se ele coloca um stop mais curto ou se ele deixa um pouco mais longo, tá? Vai muito da formação das barras, da informação que ele está recebendo de outros indicadores. Ele não gosta de deixar trade voltar, ele diz que ele não gosta de ver uma barra formar muito grande num gráfico e o stop dele está muito longe, é interessante, ele gosta de ir apertando o trade. E sobre o comportamento, eu falo que o Richard é o trader do mindset, ele diz que é muito importante para ele manter a harmonia com o próprio processo dele, como ele está se sentindo em cada um dos trades que ele faz. Ele percebe que se ele não está se sentindo bem naquele dia, que aquele dia ele vacilou, não fez algo do jeito que ele deveria, ele dá um time off, quer dizer, ele dá um dia de folga, ele não opera no dia seguinte, ele procura trabalhar, voltar a ter uma paz interna, um estado de calma. Então ele evita estar nesse conflito interno em ter que operar e não estar se sentindo bem. Ele realmente procura trabalhar isso e está sempre num estado controlado para operar. Eu acho isso um grande diferencial dele. Até porque, por exemplo, ele teve uma operação que ele menciona que foi a pior operação dele. Foi um caso que foi o pior trade em termos de gestão. O trade estava indo muito mal
e ele estava 20 mil libras negativo na operação. Ele disse que ele congelou ali, ele não sabia como agir, começou naquela coisa de não, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E por uma razão ou outra da sorte do universo, o trade voltou e ele saiu com 3 mil libras de prejuízo. E ele disse que foi uma das piores falhas de comportamento que ele teve, porque poderia ter ido contra. Então ele procurou ter aquilo na cabeça como a pior operação que ele já fez, porque ele sabe que aquilo poderia ser muito venenoso para o futuro dele. A pior operação, por outro lado, em termos de perda, foi uma decisão de taxa de juros. Ele decidiu entrar com 200 contratos no contrato de euro, só que aí ele disse que bateu uma ganância e aí ele decidiu operar também bonds alemães, dobrou o risco, teve um grande problema, acabou tendo que zerar, foi uma operação péssima, onde ele assumiu um risco muito grande por ganância, né? Uma das grandes coisas que ele menciona é que o grande problema que ele teve que trabalhar seriamente foi o julgamento que ele faz sobre as outras pessoas, especialmente os traders que estão na mesa ali operando. Ele disse que no começo, se ele via um trader tendo um bom dia ou ter feito um bom trade que ele perdeu, ele ficava com raiva, ele se sentia mal, ele se sentia que tinha perdido algo. Ele não conseguia manter um placar interno, ele mantinha um placar externo como se fosse ele contra os outros. Ele disse que isso atrapalhou muito a performance dele por muito tempo. O fato de ele conseguir entender como ele se sentia quando ele perdia ali uma entrada, uma operação, e aprender a controlar esse sentimento foi o que ele disse que melhorou muito a performance dele. Tá? Ele realmente começou a performar mais quando ele começou a se conhecer, né? Realmente, atitude e comportamento é muito importante nesse processo. E para a gente continuar e falar de alguns outros comentários, eu quero pedir like, quero pedir que você comente nesse vídeo. Os vídeos estão tendo bastante comentário, quero ver recorde de comentário nesse vídeo aqui. A gente está vendo cada um deles, eu estou olhando cada um deles. Obrigado pela enxurrada de comentários que está tendo, dos likes, do feedback. Muito obrigado, está me incentivando a continuar. Deixa teu comentário aqui do que você está achando, o que você achou do Richard. Comentários finais, aliás, agradecendo sempre a meu grande amigo que está no meu clube do livro. A gente está falando sobre o livro, o Felipe Mano, que ajudou também nesses comentários finais, tá? O medo de perder oportunidades é um assunto recorrente na entrevista com o Richard. E além disso, em várias ocasiões ele deixa claro quão difícil é lidar com o sucesso dos traders com que ele tem contato. Acabei de mencionar isso, né? Essa ansiedade ganhou até um nome no começo dos anos 2000, chamam de FOMO. Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Antes, nas grandes mesas de operação e atualmente com a onipresença das redes sociais, esse FOMO é um dos inúmeros desafios que os traders têm que superar, se comparar com os outros, não se comparem com os outros. O método usado pelo Richard mostrou que manter uma posição que não sai do lugar ali, ou que está pouco negativa ou pouco positiva, não é uma estratégia eficiente para ele. E por isso, nesses casos, ele zera logo. Porém, a eficiência do stop no tempo depende de cada operacional e, assim como todas as estratégias, deve ser muito bem testado e avaliado. O Richard, por ter uma estratégia que é baseada em eventos econômicos, né, ele relata que por muito tempo ele fica sem ter oportunidades operáveis e foi por isso, inclusive, que ele começou a operar também análise técnica. Então, nessas condições, apurar a paciência e tratar esse FOMO são ações necessárias para o trader, né, para se tornar, são realmente ações críticas, se tornaram ações críticas para eles e tem que ser para vocês também. Uma das operações marcantes para o Richard foi o resultado do referendo do Brexit, né, que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Ao invés dele vender libra esterlina, que estava com uma volatilidade alta, ele decidiu operar título do Tesouro americano, né? Esse foi o grande trade que ele fez, que deu ali, que ele dobrou a conta. Então, conhecer os inúmeros ativos no mercado, entender minimamente os seus drivers, nesse caso, deram para o Richard mais capacidade de aproveitar uma oportunidade com gerenciamento correto. Como a gente aqui no SST sempre lembra, abra o seu leque, não seja apenas um cara no mercado, seja um cara de mercado, seja um cara global, amplie a sua visão. E de todos os traders entrevistados nesse livro, o Richard é o que tem menos tempo de trading. Talvez por ter mais fresca na sua memória todas as agruras dos primeiros anos, ele contou com bastante desenvoltura no livro, a luta dele contra a ganância, contra o medo, a aflição, de ver os outros ganharem enquanto ele não operava, ele não podia operar, a ansiedade pelas oportunidades perdidas, a desconfiança, inclusive dos seus familiares. A mãe dele, segundo ele, se preocupa com ele até hoje sobre isso. E como um trader discricionário, o Richard, ele se mantém
disciplinado para não entrar em operações fora do método dele, né? Ele chama o método dele de sugar trades, né? Os trades doces açucarados. Essa constante vigilância dele não é inerente apenas àqueles com poucos anos de estrada, né? O Ed Seykota, o famoso trader de commodities, está em um dos livros do Jack Schwager também, está no primeiro livro da série, sequer tinha uma tela com as cotações do mercado em tempo real na sala. Ele dizia que ele queria evitar a tentação de fazer operação que não estava alinhada com o método dele. As operações mais traumáticas do Richards não foi nem de perto o que lhe deu o maior prejuízo financeiro, né? Mas aquela que ele retirou o stop e acabou torcendo para o trade, o tal do trade de $20 mil, né? Quando ele viu o risco que ele tinha corrido, ainda que o mercado tivesse de fato ouvido as preces dele, causou um desconforto tão grande, né, que ele acabou ficando vários dias sem operar. Então, conclusão, a indisciplina ela causa perdas no presente e no futuro, na maioria das vezes. Dos sócios da primeira mesa proprietária que ele trabalhou, o Richard recebeu esse conselho de tentar ganhar 100 libras por dia, 100 coisas por dia, né, 100 patacas por dia, e fazer isso de forma consistente. Mas apesar de ainda estar no início da carreira, o Richard já entendia que a consistência no trade não significava ganhar todos os dias, e tampouco ganhar um valor pré-definido. Se o Richard pôde entender isso desde o início, todos também podem entender desde já, para não cair na promessa dos R$500 por dia, faça 500 todo dia, faça 100 todo dia. A migração da mentalidade de eu quero ganhar muito dinheiro para de eu preciso focar no processo não é um lugar comum no depoimento de todos os traders de sucesso. Para o Richard, além disso, buscar um estado de felicidade era uma necessidade absoluta, face à depressão com a qual ele lidava. Ele não culpou nada nem ninguém, buscou o autoconhecimento. Foca no processo, em uma vida feliz e saudável, e siga o 11º mandamento do grande amigo meu aqui, João Homem. Faça o que precisa ser feito. Esse é o Unknown Market Wizards, esse foi o Richard Barg, é o trader do Mindset. E eu vejo você num próximo episódio dessa série. Comentários, likes. Bora compartilhar os vídeos dessa série, compartilha o playlist todo. Vamos junto acompanhar essa história e muitas outras na série Histórias Secretas e Traders Reais. Eu desejo para você um ótimo fim de semana, se você está assistindo na sexta. Se você está assistindo na estreia agora, sexta-feira, coloque eu assistir na estreia. Se não, um bom dia para você. Até o próximo episódio. Grande abraço, valeu, até mais, tchau. Para trabalhar a fraqueza dele, as fraquezas de mindset como trader, para de fato melhorar. Será que é o João passando de moto aí? Eu vou falar um negócio para você. Volta, blá, 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 blá. Vamos voltar.